Olá, pessoal. Vamos dar continuidade na leitura e análise desse livro, Estratégias para a Sobrevivência, de James Thompson, publicado pela editora Vida Cristã. Temos pela frente tempos difíceis aí, então temos que traçar essa estratégia para a sobrevivência. O Brasil, vai entrar aí, já está em crise, vai entrar em mais crise ainda. Temos que estar preparado, Temos crise na família, crise na igreja, crise no trabalho, todos os lugares, A gente tem crise, E temos que estar alicerçado na palavra de Deus, traçando as estratégias para a sobrevivência. Se você ficar com alguma dúvida, quanto ao que eu vou estar lendo aqui, explicando, você pode escrever para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. E também peço para que você deixe o like e compartilhe aí esse vídeo aí com os seus familiares, amigos, nas redes sociais deles. Peço para que eles se inscrevam no canal. Estratégia para a sobrevivência, de James Thompson, um plano para para a sobrevivência da igreja baseada no livro de Hebreus, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 7, que fala sobre confiando na promessa, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Hebreus 6, 13 até Hebreus 7, 28, diz o seguinte: as palavras mais trágicas em toda a Bíblia podem ser aquelas pronunciadas pelos homens que Jesus encontrou na estrada de Emaús, lá em Lucas 24, de 13 a 24. Quando aqueles homens começaram a contar a Jesus o que tinha acontecido recentemente em Jerusalém, ficou evidenciado que o mundo deles se desmoronara. Em desespero, um deles disse, abre aspas, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, fecha aspas. Lucas 24, 21. Essas estão entre as frases mais pungentes da Bíblia, pois retratam homens que viram desaparecer os seus sonhos. Roubar a esperança das pessoas tira dela a sua motivação para continuar. Se aqueles homens não tivessem ouvido as boas novas da ressurreição, o próximo passo que deveriam seria desistir e não mais sonhar. E você, perdeu suas esperanças? Você tinha o sonho aí em alguma coisa? Como é que anda a sua vida? Tinha a esperança aí na igreja, no seu cônjuge, no Brasil, no mundo, no seu emprego, nos seus estudos? Onde está alicerçado a sua esperança? Não é mesmo? Vamos continuar aqui o texto, ó. O autor de Hebreus sabia que uma igreja cansada não pode viver sem esperança. Dizer, esperávamos, como fizeram os homens de Emaús, é admitir derrota. Uma igreja exausta não sobreviverá se julgar que trabalha a favor de uma causa perdida. Assim sendo, Hebreus está cheio de palavras de esperança e promessa. O autor tinha dito antes, abre aspas, tenhamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no deserto de Deus, aliás, no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Fecha aspas, Hebreus 4:1. Mais tarde ele descreve a nova aliança, abre aspas, instituída com base em superiores promessas, fecha aspas, Hebreus 8:6. Ele chama o povo para persistir, dizendo, abre aspas, tendes necessidade de
de perseverança, para que alcanceis a promessa, fecha aspas, Hebreus 10, 36. Abre aspas, pois quem, entre parênteses, Deus, fez a promessa é fiel, fecha aspas, Hebreus 10, 23. Quando o autor descreve os heróis da fé que viveram no passado, ele lembra que se fizeram notar pela sua crença na promessa. Abraão e Sara, Hebreus 11, 8 a 11, e muitos outros, Hebreus 11, 32 a 33, acreditaram no que lhe fora prometido. E você, acredita no que foi prometido? Se você está confiando nas promessas de homens, você pode estar desanimado, né? Estar desapontado, não é mesmo? Em quem que você vai alicerçar sua promessa, não é mesmo? Vamos continuar aqui. Esta verdade se evidencia de muitas maneiras em nossa vida diária. Uma criança pode começar a contar os dias que faltam para o Natal, a partir do dia seguinte ao mesmo. Muitas pessoas se dispõem a fazer um trabalho desagradável se souberem que serão recompensadas no final. As horas gastas em estudos ou treinamentos podem tornar-se significativas se levarem à satisfação de nossas ambições. Os anos que passamos trabalhando a favor de uma causa são valiosos se encontrarmos êxito no final. Os reformadores políticos, os revolucionários, os assistentes sociais e muitos outros reconhecem este fato. Uma linha de um poema escrito por Alfred Lord Tennyson cita uma enfermeira que olhava para as ruínas físicas e a seu redor exclama, abre aspas, como poderia servir às enfermarias se a esperança do mundo fosse uma mentira? Fecha aspas. Sua fé no mundo forneceu a motivação para que continuasse trabalhando. Aquela mulher não podia acreditar que seu trabalho fosse feito em vão. A julgar pela literatura e canções populares, a esperança parece ser uma mercadoria que está em falta. Vivemos numa dieta constante de notícias que lança dúvidas sobre nossa capacidade de manter a vida neste planeta. Os filmes e peças teatrais, no geral, refletem a desesperança experimentada por muitos. As coisas não eram muito diferentes nos tempos antigos. Os cristãos gentios de Éfeso foram lembrados de que antes de se tornarem cristãos, abre aspas, não tinha esperança nem Deus, fecha aspas. Efésios 2:12. A igreja era o único lugar onde podia encontrar esperança e otimismo que os motivassem a entrar em ação. Paulo reflete sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15:58, abre aspas. Portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, fecha aspas. A ressurreição trouxe esperança às vidas em desespero. O livro de Hebreus ressoa com a esperança, pois um povo cansado precisa saber que sua peregrinação tem um alvo. Podemos aprender muito em Hebreus. Aprendemos com os leitores originais a abandonar as falsas esperanças que não passam, afinal, de miragem. Confirmamos a única esperança que nutre nossas almas e nos motiva a manter
a fé. E você, está com a sua esperança aonde? Nas coisas desse mundo? Nas coisas de Deus? Olha aí, né? As dicas que esse livro está dando, né? Está perdendo a sua esperança em promessas feitas aí, nesse mundo, né? Secundário aí. Como é que anda sua esperança? Vamos lá para o subtítulo: A Vida Baseada na Promessa. Hebreus 6, 13 a 20. Um fato interessante de Hebreus é ser o único livro que trata da obscura personagem de Melquisedeque no Velho Testamento. Melquisedeque só aparece 2 vezes no Velho Testamento, em Gênesis 14, de 17 a 20, Salmos 110, 4. Vimos antes em Hebreus que o tema de Cristo como o grande sumo sacerdote é de extrema importância. Hebreus 2,17, 4,14, 5, de 1 a 10. A simples menção de Melquisedeque em Hebreus 5,10 levou a uma acusação da incapacidade da igreja para compreender um ensino tão profundo. Hebreus 5, 11 até Hebreus 6, 12. O autor volta ao tema de Melquisedeque e o desenvolve em Hebreus 7, de 1 a 10, Hebreus 7, 1 até Hebreus 10, 39. Porque ele insistiu em fornecer esta explicação singular à sua audiência cansada? Este ensino profundo era um assunto de vida ou morte para eles, ao que as aparências indicam. Lembre-se de que as últimas palavras de exortação em Hebreus 5:11 até Hebreus 6:12 apelam para a igreja, abre aspas, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram a promessa, fecha aspas, Hebreus 6:11, 12, aliás, Hebreus 6:12. A cura para a preguiça é lembrar as promessas feitas por Deus no passado. Hebreus 3:4 até Hebreus 4:11 mostra os maus exemplos de pessoas que fracassaram por terem desistido do que as aguardavam no futuro. Mas Hebreus 11 mostra exemplos de pessoas fiéis cuja dedicação a uma promessa tornou-se fonte de inspiração. Hebreus 11, 9, 13, 17 e 33. Melquisedeque é importante porque sua história refere-se a uma promessa dada por Deus há muito tempo. Ninguém é mais digno de ser imitado do que Abraão. Hebreus 6, 13 a 17. A quem, abre aspas, Deus fez a promessa, fecha aspas. Livro algum no Novo Testamento enfatiza a promessa de Deus tão completamente quanto Hebreus. Lembramos a respeito do, entre aspas, repouso futuro. Hebreus 4:9. Lemos sobre a cidade celestial que nos espera. Hebreus 11, 10, 16, Hebreus 12, 22, Hebreus 13, 14. E a recompensa em Hebreus 10, 35 e 11, 26, aguardada para os fiéis. O povo de Deus não se acha envolvido numa causa perdida. A promessa nos desperta de nossa indolência. Uma das razões do desânimo de muitos é o fato deles esperarem a satisfação instantânea de todas as suas esperanças. Queremos vê-las satisfeitas agora. Para aquele que acredita que a fé consiste de vitórias fáceis, o primeiro sinal de frustrações representa uma catástrofe. Subtítulo: A Descoberta do Modelo. Aprendemos muito de uma
de um grande modelo de fé como Abraão. Ficamos sabendo que Abraão, abre aspas, depois de esperar com paciência, obteve a promessa, fecha aspas, Hebreus 6,15. Não houve vitórias fáceis. A história de Abraão, em Hebreus 6,14, refere-se aos resultados de uma das lutas mais críticas na vida dele, Gênesis 22. Deus lhe ordenara que oferecesse em sacrifício justamente o filho prometido. A ordem não fazia sentido para ele, mas esforçou-se para cumpri-la de boa vontade. Deus impediu que Isaque fosse sacrificado só depois de Abraão ter se mostrado disposto a obedecer. Deus repetiu então a promessa encontrada em Hebreus 6,14, entre parênteses, Gênesis 22:17, é a referência lá. Abraão foi um exemplo de fé. Ele obteve a promessa só depois de lutar. A palavra, abre aspas, esperança com paciência, fecha aspas, macrotumeo, em grego, é a forma verbal do termo paciência, em Hebreus 6,12. O verbo poderia ser traduzido, abre aspas, esperar pacientemente, fecha aspas. Ele sugere um período de esperança e luta. A luta precedeu a obtenção da promessa. A Bíblia sugere repetidamente que esperar faz parte da vida de fé. Ninguém gosta da ideia de esperar. Queremos constante evidência da vitória da fé. Como uma criança, queremos que nossos desejos sejam imediatamente satisfeitos. Uma das palavras mais características da Bíblia é, entre aspas, esperar, espere. Os salmos estão cheios desta exortação para esperar. Abre aspas. Descansa no Senhor e espera nele. Fecha aspas. Salmo 37, versículo 7. Aprendemos no Salmo 130, versículos 5 e 6, o seguinte, abre aspas, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Fecha aspas. Uma igreja amadurecida precisa aprender dos exemplos do passado. Não somos os primeiros a experimentar frustrações quanto ao cumprimento das promessas de Deus. Se a espera é uma parte da vida cristã que não nos agrada, devemos lembrar que participamos da frustração e expectativa em companhia do povo de Deus de tempos idos. Alguém disse que todos participamos de uma peça que começou há muito tempo atrás, quando Abraão recebeu a promessa. Mediante uma série de atos, ela chegou até nós, mas outras coisas ainda virão. A promessa de obter algo mais nos dá paciência para esperar com Abraão e outros. Subtítulo: Por que podemos esperar? Não é uma pergunta, não. Por que podemos esperar? É possível que não apreciemos a ideia. Pode haver uma vaga dúvida sobre o futuro se nossa vida não estiver sempre cheia de vitórias. Mas nós aguardamos porque Deus garantiu o futuro. O autor salienta este ponto em Hebreus 6:13 até Hebreus 7:28. E, como veremos, ele é a razão para que Melquisedeque não fique esquecido. Todos temos as nossas decepções e são-nos feitas promessas sem significado real. Os sonhos de paz no mundo demonstraram. As esperanças da erradicação da pobreza foram prematuras. Mas a promessa de Deus é diferente. Um fato que nos surpreende na história de Abraão, em Hebreus 6, de 13 a 18, é a insistência na absoluta confiança de Deus.
A história está cheia de palavras que sugerem a certeza que acompanha a promessa divina. Ficamos sabendo, por exemplo, que a promessa de Deus a Abraão foi seguida de seu solene juramento, abre aspas, jurou por si mesmo, fecha aspas, Hebreus 6,13, e está lá também em Gênesis 22,16. O propósito de um juramento é fornecer, entre aspas, confirmação, Hebreus 6,16. O termo para, entre aspas, confirmação, e no grego bebaioses, é um, é um favorito é um favorito de Hebreus. Está lá Hebreus 3, 6 e 14, Hebreus 6, 19 Hebreus 9, 17. Para algo absolutamente firme. Essa era a palavra grega usada para aquilo que fosse garantido ou legalmente válido. O juramento de Deus serviu como a sua, entre aspas, garantia, pois ele, entre aspas, se interpôs com juramento. Hebreus 6,17. Interpôs, no grego messiteuo, significa literalmente ser fiador. Notamos também que a história da promessa de Deus, em Hebreus 6, 13 a 20, salienta mais de uma vez a absoluta imutabilidade do plano divino. Hebreus 6, 17 e 18. As promessas humanas podem não valer nada, mas a de Deus é imutável e válida. Se estivermos, então, em meio a uma peça que teve início com Abraão, precisamos saber a respeito da validade da promessa de Deus. Se esta não for confiável, não temos segurança para as épocas de frustração. Mas, segundo Hebreus, não foi para Abraão que Deus garantiu a sua promessa. Ele queria, abre aspas, mostrar mais firmemente a imutabilidade de seu propósito aos herdeiros da promessa, fecha aspas. Hebreus 6,17. Se quisermos manter a fé, precisamos de algo seguro e firme em que nos apoiar. Somos os herdeiros da promessa e encontramos, entre aspas, forte alento na palavra segura de Deus, Hebreus 6,18. De acordo com Hebreus 6,18, a igreja, como um grupo de peregrinos que, entre aspas, corre para o refúgio, precisa de algo a que apegar-se, lançar mão. A igreja encontrou esperança na promessa divina que é, entre aspas, âncora da alma segura e firme. O simbolismo é poderoso. As pessoas que, entre aspas, correm para o refúgio não têm segurança. Sem uma âncora, a igreja navegaria sem rumo como um navio que segue para sua destruição. A imagem da âncora, que não é usada em nenhum outro ponto da Bíblia, sugere que a perseguição e frustração da vida cristã não interferem com a segurança do cristão. A âncora capacita o cristão a resistir às forças inimigas e pegar-se a algo substancial. Os povos antigos sabiam que, entre aspas, a esperança e a âncora da alma, ela lhe dava segurança, mas a mesma continua em falta. As boas notícias de Hebreus são que esta âncora foi colocada diante de nós quando Jesus tornou-se nosso precursor e, abre aspas, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, fecha aspas. Jesus abriu caminho para nós e nos mostrou que temos segurança no futuro. Ao entrar no mundo celestial e tornar-se
nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele nos concedeu um futuro. Edward Schweitzer, conhecido erudito bíblico, comparou a obra de Cristo a uma experiência memorável durante sua infância na Suíça. O pai dele costumava andar na frente do filho, abrindo caminho na neve, para que ele o seguisse. Ele mostrava o caminho para o filho pequeno. Cristo nos mostrou o caminho, tornando-se nosso sumo sacerdote. Compreendemos, finalmente, por que o tema do sumo sacerdote de Cristo, interrompido em Hebreus 5:10, é retornado com tanta convicção em Hebreus 7, de 1 a 10 e o 18. Não se tratava de simples especulação ociosa, mas um caso de vida e morte, porque a comunidade precisava ancorar a sua fé num momento de frustração. Jesus Cristo é a garantia de Deus para o futuro. Ele nos motiva a suportar as frustrações do presente com o conhecimento de que nossa causa não está perdida. Em princípio da década de 30, o jornalista americano Lincoln Stephens visitou a União Soviética e voltou entusiasmado com o socialismo ali implantado. Abre aspas, via o futuro e suas obras, fecha aspas, proclamou ele. Mal sabia o jornalista que essas palavras foram pronunciadas no ponto alto do reinado de terror de Stalin. Talvez essas promessas quebradas do passado expliquem por que a esperança está em falta. Fomos demasiadamente desapontados por promessas que não se concretizaram. A igreja contemporânea pode aprender através das palavras de Hebreus. A igreja encontra motivos para viver na esperança que teve início com Abraão e foi confirmada em Jesus Cristo. Olha aí, né? Você está desapontado com alguém que te prometeu alguma coisa? A gente vê aí na TV, né? Tantas coisas prometidas e a gente aí com uma esperança, né? Será que vai se realizar alguma coisa? Será que aquele que prometeu fazer tanto por nós vai fazer alguma coisa? Tanto, né? Um quanto o outro, né? Você me entende do que eu estou falando? Mas, independente de tudo isso, se der certo uma coisa ou se der certo outra, nossa esperança nunca deve estar ancorada, né, nisso daí, né? Temos que estar ancorada em Deus e nas suas promessas, né? E não em promessas de homens, para que nós não fiquemos frustrados, decepcionados. Se você ficar decepcionado, entregue sua vida a Jesus, se você ainda não entregou, apegue-se a Ele, né? Que Ele vai te guiar, né? Para o céu, que é a promessa que Ele nos deu. O outro subtítulo, finalizando aqui, a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7, de 1 a 28. O capítulo 7 explica por que temos uma razão especial de segurança em vista de nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Este capítulo explica os 2 versículos do Velho Testamento que mencionam esse personagem. Esta ordem de sacerdócio é superior à ordem dos sacerdotes que servia no templo. O autor exclama, abre aspas, veja como ele é grande, fecha aspas. Sua grandeza está no fato dele não ter tido nem começo nem fim, pois continua, abre aspas, sacerdote perpetuamente, fecha aspas, Hebreus 7, 3. Os sacerdotes levíticos morriam, mas ele vive.
Hebreus 7, 8. Sua ordem singular depende de uma vida indissolúvel. Hebreus 7,16. E não da descendência carnal. A morte impede que a velha ordem sacerdotal mantenha sua atividade, mas a nova ordem, entre aspas, continua para sempre. Hebreus 7, 23 e 24. Quando lemos o capítulo 7, o argumento pode parecer difícil de entender, mas o ponto que se destaca é que a, entre aspas, ordem de Melquisedeque, fecha aspas, é eterna. Hebreus 7, 3, 8, 16 e 23 e 24. Jesus Cristo não estava qualificado para ser um sacerdote do templo. Hebreus 7, 14. Mas ele pertence a um sacerdócio que dura para sempre. O clímax deste capítulo é a ideia de que a igreja não foi abandonada. Existe alguém que pode salvar, entre aspas, totalmente os que se aproximam dele, pois, entre aspas, vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. A igreja que tem suas bases num movimento temporário não pode durar, mas aquela cujo fundamento é Cristo, que salva, entre aspas, totalmente, ou, entre aspas, para sempre, está ancorada na eternidade. Esta igreja sobreviverá. Precisamos reafirmar hoje as promessas que servem como uma, entre aspas, âncora da alma. Se você gostou, né, do que a gente viu aqui hoje, nesse livro, Estratégia para a Sobrevivência, se você quer traçar uma estratégia, né, para a sua sobrevivência nesse mundo mal, nesse mundo de promessas de homens, né, que muitas vezes não se cumpre, né, se entregue sua vida, né, a Jesus, né. Se você está com dúvida como você faz isso, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, traçar aí a sua salvação, né, em Jesus Cristo, né, o que você tem que fazer e traçar esta estratégia para a sobrevivência nesse mundo mal, né, que a gente vive aí hoje, tá bem? Agradeço muito você que tem acompanhado, né, as leituras desse livro. Se você não viu as outras, volte aí na minha playlist, tá tudo lá. E tenho certeza que Deus também está contente, né, de você estar querendo aprender cada vez mais a palavra de Deus, para um dia morar com Ele lá no céu, não é mesmo? Tá bem? O próximo capítulo que a gente vai ver vai ser o capítulo 8, que vai falar: não deixe fugir o prêmio, né? Temos que estar aí firme, né, para não deixar escapar nem na hora final o prêmio, né, que nos espera, né, a coroa da vida, que é a morada no céu com Deus, tá bem? Agradeço você que se empenhou aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?